Graça e paz, amados. Me chamo Bruno Teixeira. Estou aqui para mais um devocional, compartilhar uma palavra com você, que você possa compartilhar essa palavra com outras pessoas, que você entenda que precise. Uma reflexão rápida hoje sobre a missão da igreja. Dentro desse aspecto da missão da igreja, eu gostaria de dar um tema. Qual é a minha missão? Eu gostaria de nomear essa nossa reflexão, esse nosso devocional, a qual é a minha missão. Então vamos lá. Eu gostaria de ler com você 2 versículos em Marcos, capítulo 16, os versículos 15 e o 20, que diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Texto conhecidíssimo. E o 20 diz assim: Então os discípulos partiram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Pois bem, o tema proposto já foi dito, só para esclarecer qual é a minha missão enquanto igreja. A gente entende, com certeza a gente já ouviu muito falar essa explicação de o que é a igreja, quem é a igreja. E a gente entende que a igreja somos nós, tá? A eclésia do Senhor. Nós somos a habitação do Senhor. A gente vê isso lá em Atos, né? No derramamento do Espírito Santo, que veio por intermédio de Jesus Cristo, tá? E o que acontece ao Espírito ser derramado sobre o cristão, sobre aquele que professa Jesus, aquele que crê com o coração e aquele que confessa com a boca, assim como Romanos 10 diz, 10:10, com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Então, assim, qual é a minha missão dentro dessa proposta de evangelho? Qual é a minha identidade? E agora que eu aceitei a Jesus, qual é a proposta que me foi dada? Essas perguntas, elas sempre vêm. Eu sempre vejo muitos questionamentos de pessoas falando assim: eu não sei qual é o meu chamado. Me ajude a entender o meu chamado. Eu não consegui decifrar, eu não consegui decodificar qual é o meu ministério. E eu entendo que essa dúvida ela é muito recorrente no sentido dos ministérios espirituais que estão dispostos lá por Paulo, em Coríntios, onde ele vai falar dos dons ministeriais: pastor, doutor, missionário, evangelista, profeta. Independente dessas atribuições, desses ministérios, todo cristão tem uma missão. Seja você pastor, seja você evangelista, seja você apóstolo, seja você missionário, seja você qual ministério for. De repente na sua denominação tem o título de bispo, enfim, presbítero, diácono, obreiro, auxiliar de trabalho, do ministério de louvor. Tem muitos levitas que entendem que o único ministério é oralizar Jesus em forma de cântico. Claro, perfeito. Independente de todas essas facetas ministeriais, essas pastas de serviço na igreja, por exemplo, o pessoal que está aqui nessa estrutura de mídia, o pessoal que faz o evangelismo na rua, o pessoal da infraestrutura do serviço geral, confessa em Jesus, todos nós temos uma atribuição, temos uma missão dentro do Evangelho do Senhor Jesus. Qual é a minha missão? Eu gostaria de enfatizar muito isso. E Jesus aqui, esses 2 versículos, nesse último capítulo de Marcos que atende a ser a fonte dos outros evangelhos, né? É a fonte consultória dos demais evangelhos. Esse ambiente que Jesus cita, esses versículos, nessas diretivas para a igreja, para os seus discípulos, para nós, confessos em Jesus, ele usa o imperativo ide, pelo gerúndio
indo por todo mundo. Esse indo, ele dá uma ideia de movimento constante. Então é indo e pregando o evangelho a toda criatura. E no final do versículo, o último versículo do capítulo 16, o versículo 20, ele fala assim: então os discípulos partiram, porque eles entenderam essa recomendação de Jesus e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Eu gostaria de fazer aqui uma pequena observação em relação aos sinais que a acompanhavam. A palavra diz assim: os sinais seguirão aos que creem. Os que creem não seguem sinais. Não seguem Jesus por causa dos sinais. A ordem inversa. Os sinais acompanham, seguem, correm atrás daqueles que seguem Jesus. Fica aqui essa nota. Então, voltando, qual é a minha missão? Essa é a nossa reflexão de hoje. E eu gostaria de incentivar você a debruçar-se em oração e dizer: Senhor, qual é a minha missão? Já estou te respondendo aqui uma parte dessa missão. Aonde será? De que modo será? De uma forma específica, aí o Senhor fica para te confirmar. Mas o indo do Senhor é aonde você está, onde você se relaciona. É na sua faculdade. Qual é o campo missionário que você vai atuar? Você não precisa ser recomendado para ir para um outro país. Óbvio que se Deus especificamente te encaminhar para uma missão específica num outro lugar, numa outra nação, numa parte étnica, né, de alguma etnia, algum povo dentro do próprio Brasil, alguma comunidade, enfim, independente dessa recomendação específica, o ide do Senhor é onde nós estamos. Porque recebemos o dom da vida, o Espírito Santo sobre nós, o poder do Senhor sobre nós conferidos. Para quê? Essa é uma pergunta que todos nós temos que fazer. Então, qual é a minha missão? A minha missão é, primeiro, viver Jesus, porque a palavra diz: aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Então, a proposta do Evangelho é eu ter a minha identidade em Cristo e transmitir essa identidade. Como eu transmito essa identidade? Eu transmito essa identidade, primeiro, refletindo tudo que Cristo foi, disse e fez. Qual é a minha missão? A minha missão é viver Jesus onde eu estiver. Então, volto a dizer para ficar bem claro, todos nós temos uma missão. Você que me ouve nesse momento, de repente estava assim: qual é o meu chamado? Qual é o meu ministério? O seu chamado, o seu ministério é viver Jesus, pregar Jesus, ensinar sobre Jesus. E essa missão é de todos. É de todos. Não espere ser reconhecido, não espere ser consagrado, não espere ter uma titularidade dentro de uma comunidade de fé, um cargo específico, não. Você já é de Jesus. Você já é uma testemunha de Jesus. Você já tem uma missão. Você já tem uma missão. Independente de qualquer coisa, viva essa missão que você já tem. Então, acho que para ficar bem pedagógico, eu acho que a partir de hoje você não vai precisar mais se perguntar ou perguntar para o Senhor, e o Senhor tem interesse de te responder e pode estar te respondendo agora através desse devocional. A sua missão é, primeiro, você já aceitou Jesus, você vive Jesus, você dissemina Jesus, você prega Jesus. Por quê? Porque o amor a Jesus nos move em direção ao outro. O amor que nós temos pelo Senhor, ele atravessa o outro e é atravessado pelo outro. Essa nossa relação, essa nossa mutualidade dentro dessa comunidade de fé, e para aqueles que não ouviram, não entenderam, não receberam, não confessaram Jesus,
essa nossa relação. A gente reflete Cristo, a gente prega Jesus, a gente exerce a nossa missão, a gente exercita a nossa fé. Então, que esteja bem claro para você nessa tarde, a nossa missão. Diante dessa nossa reflexão, se debruce numa oração, tome uma decisão e comece hoje, com aquilo que o Senhor já te transferiu, já te transmitiu, você já teve esse relacionamento com o Senhor. Todos aqueles que confessaram a Jesus têm uma experiência para transmitir. Todos nós. Não espere um fenômeno extraordinário. O extraordinário você já fez, já aconteceu na sua vida. Você já confessou a Jesus. Quando você recebe o selo do Espírito Santo, você já está habilitado a começar a transferir Jesus ao outro, a transmitir Jesus ao outro, a viver Jesus na sua vida. Então que esse nosso devocional, ele traga essa reflexão para todos nós. Para todos nós. Que venhamos ter essa ação, fica até meio que redundante, essa ação reativa. Como reagimos ao Senhor? Como reage ao estímulo do Espírito Santo? Então que venhamos viver a nossa missão. E quando a gente fala aqui em missiologia e missão, a gente acha que é um termo muito específico para missionário. A gente já viu que não é nada disso. O missionário, óbvio, ele recebe uma chamada específica para um determinado lugar e é um chamado realmente específico, tá? Existe toda uma preparação, toda uma estruturação e se o Senhor também te chamar para essa missão específica, amém. Mas você já tem uma missão, você já tem uma incumbência, você já tem uma responsabilidade. Tá legal? Que o Senhor possa continuar te abençoando, porque eu tenho certeza que Ele já te abençoa. Transmita esse vídeo para quem, de repente, você sinta que esteja precisando desse esclarecimento. Sucinto, prático. Mas é isso mesmo. Às vezes a gente dificulta muitas coisas. E Deus está ali, no simples, nos dizendo já há muito tempo. A palavra diz: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Parece até meio que irônico esse versículo, né? Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Ora, o Senhor sempre diz, a palavra diz assim, aquele que diz ao Espírito que diz à igreja, ele sempre diz. Se eu não estou ouvindo, essa nossa relação está tendo uma falha. A falha está onde? Com certeza é na minha audição. Então que o Senhor nessa tarde, Ele encontre guarita em seu coração, em quem estiver assistindo, em quem vai assistir. Tomemos uma decisão diante disso. O Evangelho ele se ultima na prática. Ele se legitima na prática. Eu conheço, mas não pratico. A gente está edificando a nossa casa todinha em cima de uma areia. Então que venhamos ter a nossa casa edificada sobre uma rocha. Crendo, ouvindo do Senhor, recebendo do Senhor e praticando. Praticando, indo. Que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.